amigos, hoje eu vou mexer na minha composteira e eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, tá bom? Como que a gente vai então consumir conscientemente alimentos que nos fazem bem. A gente vai estar também diminuindo a nossa produção de lixo, porque como eu disse, a gente vai descascar mais alimentos e abrir menos pacotinhos. Então, amigos, esses aqui são as cascas dos meus alimentos, ó. Eu venho acumulando isso aqui é só desde domingo, tá? Hoje é quinta-feira, então olha só. Eu guardo casca de ovo, o papel com o café que eu coei, também pode utilizar. Eu vou explicando à medida que eu vou pegando esses alimentos. Mas assim, amigos, para composteira a gente não vai usar, por exemplo, resto de feijão, resto de arroz, essas coisas não, tá? O que a gente vai usar é só casca de alimento, esses materiais orgânicos, limpinhos, sem tempero, sem nada, pra gente alimentar nossas minhoquinhas, tá bom? Então eu aproveito este momento, coloco a musiquinha, é minha meditação ativa, eu entro em contato com a terra, com as minhoquinhas e a gente vai trabalhando isso, tá bom? E aí, à medida que eu for fazendo aqui, eu vou explicando pra vocês, tá? Não precisa ter adubo nem nada, tá, gente? É uma terra preta, vegetal, limpa. Fica até brotando umas folhinhas. Aproveitar e pegar já uma terrinha boa adubada pra colocar no meu vasinho que eu pego sempre essa terra que tem muito excremento de minhoca, essa matéria orgânica toda em decomposição, é muito rico em nutrientes para você colocar nos seus vasinhos de planta. Então eu sempre dou uma renovada neles também. Hoje eu vou fazer isso nos meus. Vou aproveitar e pegar essa terra boa, pegar uma terra não muito boa, com pouco nutriente, e aí eu vou fazer essa misturinha. E aí essa que tem muito nutriente aqui eu já pego e coloco nos meus vasinhos. Vai ter comida pra vocês, filhas! Olha. Acho que a luz não vai deixar. Oh. E aí, gente, o interessante é que tem uns buraquinhos aqui, não sei se vai dar pra ver. E aí, esses buraquinhos fazem com que as minhoquinhas, elas transitem. Então, às vezes, elas sobem pela beiradinha aqui da tampa, e aí elas vão subindo e passa por um compartimento mais alto, comem o alimento, às vezes volta para esse compartimento mais baixo, que às vezes tem menos alimento, e aí elas vão fazendo todo um ecossistema maravilhoso naquela terra, tá? Então, olha o que temos aqui. Muita casca de cebola, muita casca de banana. Existem lugares que dizem que é bom a gente triturar esses alimentos, tá? Mas eu costumo partir ou assim, igual casquinha de ovo, ou então deixar desse tamanho mesmo, tá? Não tenho visto muita diferença em triturar o alimento, não. Então temos bastante ovo, temos algumas folhinhas que já ficaram mais velhas na geladeira, então tipo couve. Aqui ó, tem o meu coadorzinho de papel reciclado de café, junto com café. O café, gente, o café, amigos, é excelente porque ele vai ajudar a manter o pH certinho da terra, tá bom? E aí ele acaba matando
fungo, mata bactéria que pode prejudicar a vivência das suas minhoquinhas aqui, tá? Tomate. Amigos, eu costumo muito comer abacate. E aí eu pego a semente dele e planto, como se fosse, eu deixo num cantinho. Aí durante a semana eu vou vendo, quando ele, como é um solo, uma terra muito rica, com certeza daqui a pouco ele vai brotar. E aí eu vou e pego esse brotinho e planto no meu matinho aqui, tá? Então é legal se vocês quiserem plantar isso também. E aí o interessante, amigos, olha como ficou, e tá até pesado. Olha como que ficou aqui, ó. O legume, ficam os leguminhos de um lado e a terra de outro. Deixa eu tentar mostrar. Os legumes ali de um lado e a terra do outro. E aí, amigos, o interessante é a gente cobrir, tá bom? Porque a gente não quer inseto nem nada que entre aqui e atrapalhe esse nosso microecossistema que a gente tá montando aqui dentro, tá bom? Nem bactérias, enfim, do ambiente. Então a gente pega essa serrinha e tampa todo esse alimento que a gente está colocando para decompor. E aqui nesse outro lado eu vou colocar mais terra para as nossas minhoquinhas viverem felizes, casinha delas. Que aí também eu vou ter mais terra também adubada, rica em nutriente, para eu pôr nas minhas plantinhas. E aí eu tenho mais esse outro pote que eu vou colocar agora no outro lado. Então é a mesma coisa, tem casquinha de berinjela, tem pedacinhos de batata doce, enfim, é sempre legumes, tá, gente? Legumes, um detalhe muito importante, amigos. Não é interessante colocar casca de fruta cítrica, tá? Que vai mudar todo o pH da sua terra e vai prejudicar a sobrevivência das minhocas, tá bom? Então fruta cítrica tipo limão, mexerica, laranja, não é bom a gente colocar aqui, tá bom? Tem umas aranhas que já ficam todas felizes. Casca de mamão, tem semente de mamão também, às vezes brota, eu tiro e planto depois. Depois eu vou mostrar o meu lixo também, que eles é quase nada, é mais tipo, se sobra alguma comida já pronta, sabe? Um restinho de arroz, um feijão que eu não consumi, mas é bem raro. Então o lixo é quase nada. É interessante, amigos, a gente só salpicar a terra, tá? Não pode apertar, não, porque senão a terra fica sem oxigênio e aí as minhoquinhas vão morrer ou vão ficar todas entuchadas, tá bom? Então vai salpicando e deixando bem aerado, bem levinho, tá? Agora vai ser uma energia com os terra. Então, pronto. Ó como fica. Tá vendo? Todo o material coberto, material para decomposição. Aqui também. E aí as minhoquinhas vão passeando aqui, decompondo, comendo, se alimentando,
fazendo um cocôzinho aqui nessa terra, que é muito importante, porque depois ela vai ficar super adubada pra gente usar, tá? Agora vamos para a parte de cima. Já coloquei uma caminha de terra aqui para as minhoquinhas. Elas existem aqui também, tá? Elas estão escondidinhas. Mas eu deixei essa terrinha aqui já, especialmente, assim, essa caminha, porque ao longo agora que essa semana eu for criando mais resíduos de alimentos, eu vou ir colocando aqui e vou cobrindo de novo, tá bom? Então, toda vez que eu for ter casquinha de alimento, eu já coloco aqui, já cubro com um pouquinho de terra, ou então até folha que eu pego na varanda, só para não ficar exposto esse alimento em decomposição e chamar mais bicho, né? Mesmo tendo uma tampinha, às vezes cria, né? Tipo bactérias que não seriam ideais para esse nicho que a gente está montando aqui agora e pelas sobrevivências das minhoquinhas, né? Então, todo o material decomposto que as minhocas vão produzindo, vai saindo um líquido que a gente chama de chorume, que vai por aqui, desce aqui, aí desce por aqui, e aí fica nesse último compartimento aqui. E tá vendo que esse último compartimento aqui tem uma... Eu acho que não tá muito bom. Aí, agora sim. Tá vendo que tem uma... Como fala? Uma válvulazinha aqui. Aqui eu vou coletar um chorume, que é o líquido do lixinho, dessa decomposição que vai acontecer. E aí, esse chorume eu coloco em todos os meus vasinhos de planta, em todas as plantas que eu tenho aqui. Se eu sentir que elas estão precisando, né, de matéria orgânica para sobreviver, eu jogo esse líquido nelas e elas ficam muito felizes e brilhantes e contentes e saudáveis, né? Então a gente vai fazendo todo esse nicho aqui de alimentar as minhocas, de decompor o nosso alimento, então acaba produzindo menos lixo. A gente tem terra fértil, a gente tem o chorume que vai alimentar ainda por cima nossas outras plantinhas, né, que não estão em vasos, então todo esse jardim que eu tenho. E é muito ótimo, porque cada vez menos eu estarei gerando lixo para o planeta, tá bom? A gente vai ter só lixo orgânico, que faz bem, né? Quando a gente monta esse ecossistema maravilhoso de reaproveitamento, tá? Amigos, não se apeguem caso vocês não tenham esse tamanho ou um lugar para colocar esse tamanho de vasilha, né? A gente pode fazer um pequeno sistema desse de composteira em vasilhas pequenininhas. Então, se você pode furar um plástico aqui, colocar um pouquinho de terra, um pouquinho de minhoca e alimentando com esse lixo orgânico que a gente vai tendo, né? Vai produzindo. E aí você vai ter uma pequena composteira na sua casa. Então você pega uma vasilha dessa, aí você pega uma outra igual e encaixa aqui embaixo. E uma outra igual e encaixa aqui embaixo. Faz uns furinhos nela para as minhoquinhas conseguirem, né, caminharem, produzirem o chorume, produzir, né, esse excremento dela, que vai cair nesse último compartimento e você depois recolhe, joga nas suas plantinhas, tá bom? É muito interessante a gente fazer isso pra gente diminuir a produção de lixo pro nosso planeta. Mesmo dar umas teinhas de aranha, porque as aranhas também gostam de ficar aqui. E é isso! Natureza! Então a gente tampa bonitinho para não vir outros insetos, porque isso é muito importante, amigos. Quando você tem uma composteira em casa, existem alguns insetos que gostam de sobreviver em matéria orgânica.
Por exemplo, ter matéria orgânica, assim, decomposição. Então, tipo, se você tem um jardim e você tem um monte de folha no canto lá em decomposição, as folhas que caem da árvore normalmente, e tá lá num canto, ou um lixo orgânico assim com casca e tá aberto, a céu aberto, não é interessante, amigos. Porque igual o Aedes aegypti, o pernilonguinho da dengue, ele não se reproduz em água parada. Por isso que a gente fala, não deixa a água parada, trata a sua água da piscina, ou tampa, ou cuidado com o pneu, com água, né, parada. Esse tipo de inseto, esse pernilongo, ele vai se reproduzir nessa água parada. Mas existem também, amigos, insetos como outro pernilongo que a gente chama vulgarmente de mosquito palha. Ele é muito parecido com o pernilongo da dengue, só que ele é meio palha, a cor dele é palha mesmo, marronzinha. E ele, em vez de se reproduzir nessa água parada, ele vai se reproduzir em matéria orgânica, assim, aberta, ao céu aberto. Ele gosta desse ambiente úmidozinho, sabe, de matéria orgânica para se reproduzir. Ele não vai se reproduzir em água, ele vai se reproduzir nesse lixozinho parado aí, entendeu? A céu aberto. E esse pernilongo que vai se desenvolver ali naquele ambiente, ele também pode se infectar com uma doença que a gente chama de leishmaniose. É uma doença que eu trabalhei muitos anos com ela, eu não sei se vocês conhecem, mas ela é disseminada, vamos dizer assim, por esse mosquito palha, esse pernilonguinho, que se desenvolve nessa matéria orgânica, que pode contrair, né, esse parasita e infectar o seu cão. E aí o cão normalmente tem que ser sacrificado porque ainda não existe essa cura, tá, para essa doença. Uma vez que esse pernilongo também pica nós humanos, nós também contraímos esse parasita, leishmaniose. E aí a gente pode desenvolver uma úlcerazinha na pele, ou então que a gente chama de leishmaniose visceral, que vai atacar nosso fígado, nosso baço. E aí normalmente a gente fica com aquela barrigona, sabe? A gente não, quem contrai a doença, enfim, né? É uma doença muito séria que também não tem cura, amigos. Então você tá entendendo a importância da gente ir na causa daquilo, da casinha do mosquito, para acabar com o crescimento dele, para ele não disseminar mais essas doenças, né? Então tudo, amigos, tudo começa na prática de dentro da sua casa. Uma vez que você deixa o quintal limpo, uma vez que essa matéria orgânica sua está dentro de uma composteira, né, tampadinha, com terra em cima, e você está criando esse microambiente aqui, a gente vai até exterminar a reprodução desse mosquito palha, tá? Como eu falei inicialmente, até tampando piscina, tratando a água, tirando a água dos vasinhos de planta, do pneu que fica parado ali, pra gente acabar também com esse mosquito da dengue, pra gente erradicar essas doenças também que não fazem parte do nosso sistema funcional, tá bom? Então é isso, amigos, tenham uma composteira, diminuem a produção do seu lixo e abram menos pacotinhos e descasquem mais os alimentos, tá bom? Energia de terra!